Este é o som da sua igreja, apaixonada, vacinada. Declare o seu som. Este é o som da sua noiva. Este é apaixonada, vacinada por ti. Vem Jesus, e toma teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, e toma teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem tomar teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, seus corações entrelaçados, meu e teu, meu amado e meu. Meus corações apaixonados, meus corações entrelaçados, meu e teu, meu amado e meu. Vem Jesus,
da minha noiva. Ouço o som da igreja apaixonada, vacinada por mim. Estou aqui, me tomar o meu lugar. Estou aqui, descansar. Estou aqui, me tomar o meu lugar. Estou aqui, Obrigado, Yeshua. Te amamos, Senhor. descansar. Obrigado, meu Deus. A igreja toma seus assentos. Curva a sua cabeça nessa hora. Fecha teus olhos. Coloque a tua mão direita no teu coração. Ouça essa nova canção que vamos entoar ao Senhor. E deixa Deus falar com você. A você que nos acompanha com essa transmissão, fecha também teus olhos, curva a tua cabeça. E ao ouvir essa melodia, deixa Deus falar com você. Enquanto essa canção estiver sendo entoada, fala com o teu Deus e diga para Ele assim: fala, Senhor, pois o teu filho, a tua filha te ouve. Esteja sensível à voz do Espírito do Senhor. Para vocês que estão chegando através dessa transmissão, sejam todos bem-vindos. Fique conosco até o final. Ainda que os meus olhos não possam ver, Obrigado, meu Deus. tuas promessas, Confiamos em Ti, Senhor. coração ansioso está. Eu espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, Tu me sararás. Permita Deus falar com você. E se tudo está perdido, Aleluia. então eu sei, Tu me sararás. Eu descanso em Ti, Totalmente, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Vou falar com você aí. Se meu coração
amém. Digam todos graças a Deus. Então, eu vou, obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. A gente fica imaginando como foi a semana dos irmãos. Quando eu chego em casa, eu fico meditando a trajetória da semana de cada um de vocês. Quando uma chamada pelo WhatsApp, quando uma ligação acontece e há uma solicitação do pastor, eu fico imaginando em que eu posso ajudar e como a igreja está se comportando esses últimos tempos. A cada semana, a cada encontro, a cada frequência dos irmãos na congregação, às vezes eu posso ver no semblante, no olhar, a forma de tratar, a forma de ser recepcionado. Às vezes pode ter uma ideia de como está sendo a semana dos irmãos, não é? Porque cada dia que passa as coisas estão mais difíceis. Cada dia que passa, menos pessoas em quem confiar. A cada momento que passa, novas enfermidades aparecem. E se a gente for parar e seguir essa trajetória, esses princípios, quando a gente chega nos telejornais e que as notícias chegam até os nossos lares, não é? E todas elas, notícias ruins. Quando a gente assiste um Datena, quando a gente assiste um Bate pela Rede Record, que começa às 4:45 e vai até 8:30 da noite, só falando de desgraça, de tristeza o tempo inteiro, a gente imagina, multiplica isso por toda a nossa nação e multiplica isso pelo globo inteiro. Então a gente tem uma ideia de como as pessoas estão vivendo. A gente passa a compreender o sofrimento de algumas pessoas quando o semblante, quando o olhar já transmite o sofrimento. Tem pessoas que mal conseguem chegar próximo do outro, já está carente de um abraço. Outros já se desmancham em choro. Porque a tribulação, a tristeza tem sido tão intensa que a maioria das pessoas não estão suportando o fardo das tribulações. E muitos hoje buscaram o caminho do suicídio. Muitos hoje tombaram porque não suportaram as aflições desses últimos tempos. Eu não preciso sequer fazer um ibope se alguém aqui está passando por algum problema. E problema ele tem, é como se fosse uma temperatura, a sua intensidade. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas meu problema é tão grande. E eu tenho uma cliente que volta e meia ela me procura e a gente trata de alguns assuntos comercial. E em um desses encontros ela entrou em prantos, ela chorou lá no banco, mas chorou profundamente, de soluço. Então eu dei água para ela, esperei ela se restabelecer, dei um abraço nela, não perguntei o que ela estava passando, simplesmente dei um longo abraço nela. Então ela abriu o teu coração lá mesmo e falou assim: pô, sócio, meu filho acabou de me ligar falando do pai e uma atitude que o pai teve essa semana que me deixou agora profundamente amargurado. Mas ela estava em prantos lá no banco. Então eu contei um pedacinho da minha história para ela, um pedacinho. 3 dias depois ela voltou novamente lá no banco e falou assim para mim: olha, eu vim aqui só te dar um abraço. E aí eu abracei novamente ela de uma forma tão gostosa, mas foi tão bom aquilo. E ela falou assim: nossa, eu chorei a noite inteira pela sua história. Ela é mãe de 3 filhos, separada há muito tempo do marido. Mas eu chorei tanto por aquilo que você me contou. Mas eu me sinto tão leve agora, porque diante do teu problema o meu se tornou tão medíocre, tão pequeno. Eu falei: não, mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema.
Porque o que eu passo eu entreguei nas mãos do Senhor. Agora tudo está sob o controle do Senhor. Eu mostro, eu não sei como você. Olha, se fosse comigo eu já tinha me suicidado, não é? Aí eu falei para ela, mas a palavra do Senhor sustenta o cristão. Ela não vinha aqui para lhe dizer o quanto eu estou feliz, não pelo que você está passando, mas por entender que o meu é tão pequeno. E eu vim lhe agradecer pelas suas palavras, porque eu vejo em você, encontro em você um homem de tanta força. Eu vejo em você um homem, uma referência. Olha, quando eu vim para aqui conversar com você, eu me sinto tão bem, mas eu não fazia ideia do que você tem passado. Falei, pois é, mas um Deus forte sustenta aqueles que creem nele. Sabe? Aí eu voltei para casa maravilhado, porque eu consegui ser um instrumento de fortalecimento da alma de alguém. E eu fiquei meditando no restante da semana sobre esse episódio, e Deus falou profundamente comigo, e eu quero compartilhar isso hoje com você. Será se você está pronto para fortalecer alguém? Será se você já é um cristão preparado para auxiliar alguém, para resgatar alguém? Será? Ou se você ainda está naquela fase de ser tomado pelo colo e andar segurando pelas mãos o tempo inteiro, e você ainda está naquela fase de ouvir a palavra do Senhor? Você que está chegando agora, Deus abençoe sua vida. Eu quero titularizar essa mensagem hoje: Deus me ativou. Fui ativado. Sabe? Porque só um cristão ativado tem as qualidades e as habilidades necessárias para auxiliar o próximo. Se você é cristão, mas não for ativado, você vai sempre depender de alguém. É aquela pessoa que sempre está falando para o outro: ora por mim, ora pela minha vida. É aquele crente que ouve as mensagens, que participam de cultos, que tem frequência até na congregação, mas é dependente de outras pessoas. Seria esse o seu caso? Será se alguém que está aqui na congregação hoje está vivendo esse tempo ainda de dependência dos outros? É como aquela criancinha que não faz nada, até para andar tem que segurar em alguma coisa, para fazer depende de outra pessoa, não toma um banho sozinho, não come sozinho, não veste uma roupa sozinho, está sempre dependendo de uma pessoa. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não é ativado por Deus, você é um dependente do teu próximo. Tem cristão que só vai para a igreja, para a congregação cultuar a Deus, se o outro irmão for. Se o irmão passar em casa para pegar, se o irmão ligar e ficar insistindo: eu vou aí pegar você para a gente ir para a congregação. Senão ele nunca vem para a igreja, porque ele é dependente, ele não é ativado, ele é passivo. Parou para ver isso? Você faz ideia de quantos cristãos passivos existem na congregação e no mundo inteiro? Essa semana eu fiquei entusiasmado, porque eu pude perceber que aquela mulher que chegou no banco em prantos foi ativada. Ela conseguiu entender o propósito de servir a Cristo. Ela está sendo discipulada por uma irmãzinha lá da cidade de Una. Ela mora em Ilhéus, presta os seus serviços odontológicos lá em Una. E lá em Una, Deus separou uma pessoa ativa para acompanhar ela. Isso não é lindo? Mas a questão é: como é que está você hoje?
passivo ou ativo? Sabia que antes da igreja ser edificada, antes de Jesus falar, sou pedra, e sobre esta pedra, tu, Pedro, edificarás a minha igreja, e antes dela ser edificada, um processo no mundo espiritual foi necessário acontecer, para que os irmãos que acompanhavam a Cristo fossem ativados para a grande missão, para a grande obra de expansão do reino. Que se Jesus não tivesse ativado os seus discípulos, nada disso aqui estaria acontecendo hoje. Sabia que os discípulos de Jesus, na condição de passivos, não realizaram nada para a obra do Senhor, apenas eram ouvintes do Evangelho? E eu queria mostrar para você o momento em que Cristo ativou a sua igreja, e ela passou a ser um instrumento poderoso de alcance de homens perdidos, enfermos, aprisionados. E por conta dessa igreja poderosa agora ativada, milhares foram alcançados, restaurados, edificados, libertos para o poder do nome do Senhor Jesus. A questão é: qual é a condição que você se encontra hoje dentro do reino do Senhor? Ativo ou passivo? Evangelho de João, capítulo 14. Você que nos acompanha agora, não importa se as tuas escrituras, se a Bíblia é católica, se ela é digital, nos acompanhe agora nessa leitura. Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento, fazendo divisa com o livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 14. Quem já achou, vai glorificando, e sobre teus pés permaneçam, em nome do Senhor Jesus. Os demais auxiliem o teu irmão ao teu lado, à tua esquerda, a localizar a leitura. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou continuar aguardando. Alguns irmãos ainda estão localizando, e eu continuo esperando. Eu faço questão de esperar nessa hora, para que todos entendam que o que vai ser dito agora procede de Deus, não é nada humano. Então ouçam, em o nome do Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 11, 12, 13 e 14. Diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Podeis aceitar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, em nenhum momento da história do povo de Deus, ainda que da história do povo hebreu, em nenhum momento isso foi tão intenso para o povo de Deus como nos dias de Jesus Cristo, aqui com os discípulos dele. Escuta, em nenhum momento Deus colocou os céus à disposição daqueles que estavam conhecendo o reino, querendo viver o reino e se lançar ao altar do Senhor. Em nenhum momento na Bíblia Deus deixa claro que Ele colocou os céus à disposição daquele que impulsionasse no coração o desejo de expandir o reino dele.
Então escuta, eu vou ler novamente e a igreja agora ouçam. Vamos ficar todos na dispensação do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra acabara de ser semeada nessa hora. Te peço agora que o teu Espírito Santo nos auxilie e que esta palavra venha se tornar rema para o nosso entendimento e a nossa edificação e o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Que todos digam amém. Olha aí. A igreja aqui era passiva. A igreja, por onde Jesus ia, a igreja acompanhava Jesus. Jesus saía da Judéia para Cafarnaum e a igreja acompanhava Jesus. Lá em Cafarnaum acontecia muitas coisas, milagres, prodígios e ensinamentos, e a igreja lá acompanhando Jesus. Aí Jesus resolvia sair de Cafarnaum para Jerusalém. Toda a igreja voltava acompanhando Jesus de Cafarnaum para Jerusalém, e mais uma vez sinais e prodígios se manifestavam por intermédio da vida de Jesus, e a igreja testemunhava e acompanhava aquele movimento jamais contemplado aos olhos deles. Olha que coisa interessante. Jesus resolve sair de Jerusalém para a Galileia, e a igreja acompanhava Jesus também de Jerusalém para a Galileia. Durante a estrada, durante a caminhada, e ao chegar na Galileia, muitos sinais e prodígios também aconteceram na Galileia. Mas não há nenhum registro dos discípulos fazendo algo extraordinário, de destaque em nome de Cristo e para o reino. Por quê? Porque eles eram passivos. A igreja nesses dias eram ouvintes, alunos do mestre chamado Jesus. Sabe o que eu aprendi com isso? Que toda pessoa, quando se torna um cristão, ele é passivo naquele momento, porque ninguém vai fazer a obra, ninguém vai fazer o reino, ninguém vai fazer algo pelo outro em nome de Cristo, se ele não tiver o conhecimento do reino e a autorização do Espírito do Senhor para fazer isso. Enquanto ele não for instruído por Deus e pelo Espírito Santo, ele jamais vai fazer a obra como convém o coração do Senhor, porque ele está na condição de ouvir e aprender. Seria esse o caso de muitas pessoas na congregação que não fazem nada para a obra do Senhor, porque ainda são passivos. É aquele crente que está ali naquela zona de conforto, aprendendo, e ele acha assim: olha, eu não estou pronto ainda, e continua no banco só ouvindo, aprendendo, escola bíblica dominical, célula, aí ele vem para a igreja, reunião, tira dúvida com o pastor, mas ele continua passivo. Ele não muda, ele quer ser só ouvinte da palavra do Senhor. Deixa eu confessar algo para você. Os discípulos também foram assim. Quando Jesus começou a anunciar que ele iria morrer, os discípulos ficavam pasmos, os discípulos ficavam perplexos, porque eles não conseguiam entender esse propósito da morte. Eles não queriam sair da aba de Jesus, eles não queriam parar de seguir Jesus, eles não queriam parar de ouvir as instruções que saíam da boca de Jesus. Aí Jesus, volta e meia, dava uma cutucada nos seus discípulos e dizia: é chegado a minha hora, importa que o Filho do Homem morra, importa que ele ressuscite, importa que ele retorne aos céus. Os discípulos ficavam abalados quando Jesus entrava nesse assunto. Sabe por quê? Porque eles gostavam de estar ali pertinho de Jesus, sentando à mesa para comer, sentando ali nas montanhas, sentando nas planícies para ouvir as instruções do Senhor. Como era bom ouvir as instruções, as parábolas de Jesus. Seria esse o teu caso? Quando você vem para a congregação, que você ouve a palavra, você fica entusiasmado porque Deus está falando com você.
Aí você chora, você contempla, você dá glória a Deus, você fala em línguas, porque Deus está falando com você. Seria esse também o seu caso? Sabia que existem milhares de cristãos assim no mundo inteiro, inclusive nas congregações? Pensamento desse pastor, você não vai encontrar isso em Bíblia nenhuma, é pensamento desse pastor Washington Botelho. Creio eu que Jesus, percebendo esse desejo dos seus discípulos de estar ali grudado na aba das vestes de Jesus, de estar grudado em Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo o carinho, ouvindo as palavras de exortação, ouvindo as palavras de autoridade que vinha dos céus, eles ficavam perplexos em ver tanta instrução saindo de Jesus. Quer ver? Quando Jesus, ainda naquele barquinho, pelo poder da palavra, ele aquieta os ventos e os mares. Um deles gritou de lá: quem é este que tem poder de acalmar o vento e os mares? Eles ficavam entusiasmados, alegres por ver tanta coisa saindo de Jesus. Tem crente assim na igreja. Ele fica entusiasmado quando ele vê o pregador ministrando, quando Deus está falando com a igreja, quando Deus está falando com ele, e ele leva a sua vida sendo ouvinte. É aquele crente passivo. Quer ver? Você vai se identificar agora se você é passivo ou não. Aí a irmã chega para você, conta a história dela, fala de um problema que ela está vivendo, tem que resolver aquele problema de qualquer jeito, mas ela não sabe por onde. Aí você pega ela pelo braço: vamos lá conversar com a pastora, vamos lá conversar com o pastor. Você precisa conversar com o pastor sobre isso. A irmã está falando da aflição, a irmã está falando do problema que ela está vivendo, mas você é passivo, você não consegue ajudar porque você é ouvinte. Consegue entender? A igreja está comigo aí, sim ou não? Amém. Seria esse o teu caso? Você se declara cristão, mas quando o problema se manifesta, você vai atrás de outra pessoa para resolver o caso do seu irmão. Quantos casais eu já recebi no gabinete para a clínica pastoral, e eu fico horas ouvindo os problemas dos casais, e eu em silêncio ouvindo, eu falo: meu Deus, como pode isso no meio desse casal? Como pode eles aceitarem isso dentro do seu casamento? É só dobrar os teus joelhos, é só clamar a Deus e confiar em Deus. Mas eles têm que procurar o pastor e levar o problema dele para o pastor, porque ele só acredita que é o pastor que resolve o problema deles. Não é isso, é porque ele é um cristão passivo. Ele é dependente do irmão, ele é dependente do pastor, ele é dependente do presbítero, ele é dependente de um missionário, do evangelista, de um levita. Ele depende de todo mundo para resolver as coisas que se manifestam na vida deles. Sabe? Quer ver o grau? Quer ver como uma coisa é? As escrituras diz que Jesus propositalmente envia os seus discípulos para fazer algumas coisas em nome do rei. Aí eles encontram um jovem e um pai desesperado, porque o seu filho estava terrivelmente enfermo, possesso por um espírito maligno, epilético. E ele então começa, os discípulos começam a orar, e oram, e oram, e oram, e passam horas orando, e não resolve o caso. O pai daquele jovem não suporta ver o sofrimento do seu filho, e vendo que nada estava resolvendo, ele deixa os discípulos lá e vai procurar Jesus. Aí fala assim: Jesus, acorde o meu filho, tenha misericórdia do meu filho, Jesus. Aí Jesus olha para aquele pai e diz: o que é que seu filho tem? Ele é epilético, ele tem um demônio que volta e meia joga ele na água, volta e meia joga ele no fogo, ele convulsiona no chão. Jesus,
Eu levei meu filho para os seus discípulos e eles oraram e nada aconteceu, Jesus. Jesus ficou tão triste nessa hora. Aí Jesus foi lá, orou por aquele jovem e ele foi liberto. Aí os discípulos voltam, meio que cabisbaixo, olha para Jesus em particular e fala: mestre, o que aconteceu? O que é que houve? Nós aqui não estamos entendendo nada. Nós oramos por aquele jovem, nós ministramos sobre ele e nada resolveu. Conta para a gente o que aconteceu. Em outras palavras, Jesus quis dizer: vocês são passivos, vocês são ouvintes. Uau! Já dá para fazer uma reflexão de quem você é no reino do Senhor? Você já tem uma ideia de qual é o seu perfil de cristão? Quantas pessoas, entes queridos, pegam as pessoas que eles amam e trazem para um culto, porque estão desesperados, não sabem mais o que fazer com os seus filhos, quando eles estão vendendo tudo por conta da droga, quebrando tudo dentro de casa, nada mais resolve, remédio não resolve, aí os pais resolvem: vamos levar para a igreja, vamos levar para um culto. Sabe por que essas pessoas têm esse perfil? Porque são passivos. Mas se você perguntar a eles se são cristãos, eles vão dizer que são. Uma vez, eu estava na minha casa, um jovem ia passando pela porta do templo, o Ministério do Louvor estava ensaiando, dia de sábado à tarde, e aquele jovem se manifesta com alguma caça de demônios, e para o louvor naquele momento, e todo mundo orando por aquele jovem. Aí a coisa ficou feia. Foram lá em casa me chamar. Aí eu fui lá para o templo, oramos por aquele jovem, e Deus o libertou, trouxe conforto na alma daquele jovem. E eu pude ver os meus obreiros suados, com a camisa totalmente molhada de tanto suor, de tanta oração que estavam fazendo por aquele jovem. Sabe? É aquele crente que vem para a igreja, ouve culto, não lê Bíblia durante a semana, não é? Não examina as escrituras, não tem o seu MD, o seu momento com Deus, não é isso? Não tem o seu tempo de intimidade com o Senhor, não busca intimidade com o Espírito Santo, ele é só ouvinte. Aí a coisa acontece. Deus coloca ele num propósito naquele momento, mas ele não está habilitado para fazer aquilo, porque ele é passivo. Aqui a igreja era passiva, mas olha o que é que Jesus faz. Escutem agora e veja como é fácil entender o Senhor. Ouçam agora em nome de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Uau! Aleluia! Está na hora de vocês aprenderem uma coisa, meus discípulos. Está na hora de vocês tomarem posse de algo que eu estou preparado para dar. Ouçam todos. Estavam todos os alunos dele passivos, ouvindo essa instrução. Aí ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também farão as obras que eu faço. Para os discípulos ouvir isso naquela hora. Para ver a perplexidade, para ver o entusiasmo dos discípulos ouvindo isso do próprio Jesus. Se vocês acreditam em mim, que eu sou o enviado do Pai, que eu sou o redentor de vocês, então vocês também farão as obras que eu faço. Calma, eu estou dizendo que vocês farão
as obras que eu faço. Por que Cristo não falou que vocês vão fazer a partir de agora? Porque eles eram passivos, eles eram ouvintes. Aí Jesus coloca uma vírgula na sua palavra e diz: olha, e não só essas obras que eu fiz, se acreditarem realmente em mim, obras maiores do que essa vocês farão. Ei, Jesus, não é para arrebentar o ouvinte nessa hora? Sim ou não, crente? Presta atenção. Agora Jesus está preparando a sua igreja para uma mudança de perfil, para uma mudança de postura. Jesus agora está preparando a sua igreja para ser ativada. Ei, se vocês acreditarem em mim, todas essas obras que vocês viram em Cafarnaum, na Judeia, Jerusalém, na Galileia e por todos os cantos que nós passamos, vocês também irão fazer. Uau! Parou para ver o comentário entre os discípulos nessa hora? Parou para ver? Eu fico imaginando, irmãos, creio eu que eles estavam em êxtase em ouvir isso da própria boca do Senhor Jesus. Aí Jesus agora arrebenta com eles. Quer saber como? E não só essas obras farão, mas farão obras maiores do que estas. Isso não está incomodando você aí? Será se você está ouvindo essa palavra hoje porque você está passando um problema seríssimo? Aí você ouviu o chamado dessa transmissão e você fala: eu vou parar e eu vou ouvir essa palavra, que Deus fale comigo, eu estou passando tanto problema. Será se é o seu caso, você que está aqui comigo, está passando algum problema em casa, na família, no trabalho, na escola, seja lá onde for? Aí você resolveu vir para o culto hoje porque você não está mais suportando a tribulação. E se Jesus ativar você hoje? Amém. E se Jesus falar para você o que ele falou para os discípulos dele: se credes em mim, as obras que eu fiz, vocês também farão. Deixa eu ver se Jesus pode ativar alguém hoje aqui. Quem crer no nome do Senhor Jesus e que Ele é poderoso, estende a sua mão direita e dá um glória a Deus a Ele aí. Glória a Deus. Uau! Então vocês acreditam em Cristo? Então escuta o que Ele está dizendo. Então as obras que eu fiz, vocês também farão. Se Jesus para por aqui, a igreja já era para ser gloriosa. Se Jesus para em dizer que as obras que eu fiz vocês também farão, se ficasse só nisso, ela já seria poderosa. Mas Jesus, ele é tão ousado que ele olha para os seus discípulos e diz: e tem mais, e se credes realmente no meu nome, obras ainda maiores farão. O que é que está afligindo você? O que é que está perturbando a tua alma? O que é que está travando a sua marcha? O que é que está impedindo você avançar? Você vai continuar paralisado? Ou você vai sair da inércia? Ou você vai tomar atitude para vencer os desafios que esse mundo está lhe colocando? Sabe, o cristão passivo, ele vai dizer para outra pessoa: tem jeito não, olha, a política desse Brasil, ninguém vai mudar mais, isso não vai mudar nunca. Esse é o cristão passivo. O cristão ativo vai ouvir isso, vai dizer: não, senhor, vai mudar sim. A Bíblia diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo. Parou para ver, não?
O cristão passivo vai chegar para outra pessoa, olhando para o problema de alguém, vai dizer: ali não tem jeito, pau que nasce torto vai morrer torto. O avô foi alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho está se tornando um alcoólatra, e ele vai dizer: não tem jeito, pau que nasce torto morre torto. E é cristão, acredita em Cristo. O cristão ativo, ele se prepara, ele jejuma, ele vai buscar a presença do Espírito Santo, ele tem intimidade com Deus, ele tem a palavra, ele vai até aquele jovem, ele coloca a mão sobre a cabeça, ele ministra, ele ora, e aquela pessoa é liberta. Consegue entender a diferença? Então agora você está começando a entender, você consegue ver qual é o teu perfil dentro do reino. Deus já está falando para você quem você é dentro do reino. Sabe, irmãos, eu me sinto tão caçula no meu pastoreio, no meu chamado. Eu pastorei desde 97, 98. Me sinto tão caçula. E eu passo às vezes por pessoas que nasceram comigo na fé. Metade deles, mais da metade, estão desviados. Outra boa parte que sobreviveram estão no banco e não mudaram nunca. Frequentadores de congregação. Um ou dois se tornou um obreiro do seu. Um ou dois estão ativos, pregando a palavra, ministério de louvor, se tornaram missionários. Aí Jesus está se preparando para ir embora. Aí ele dá a dica: olha, se credes no meu nome, as obras que eu fiz, vocês também farão. Para entender a igreja ouvindo isso de Jesus. Se eu fosse um discípulo de Jesus, eu não dormia naquela noite. Aí Jesus provoca mais ainda: ei, existem obras que não foram feitas, existem obras que precisam ser feitas, existem obras maiores do que vocês viram, e se vocês crerem no meu nome, vocês vão fazer ela acontecer. Uau! Aí eu fico imaginando os comentários entre os discípulos: quando isso vai acontecer? Quando é que nós vamos fazer o que Jesus fez? Escutem. Diz mais a palavra do Senhor: não é tão bom ficar por conta do Espírito Santo? Aí ele diz: olha lá, e tudo, ouça, versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Tudo que eu pedi ao Pai, Ele me permitiu realizar. Tudo que vocês me pedirem, eu os darei. Amém. Não, irmãos, você não entendeu nada. Porque se você entender, você estava aí glorificando o nome do Senhor. Tem problema? Está passando por problema? Está passando por dias ruins? Está passando por um tempo difícil? Se você é um cristão passivo e quer permitir Jesus ativar você hoje, Ele está dizendo: e tudo que você me pedir, filha minha, filho meu, eu os contemplarei. Glória a Deus. Eu queria dar alguns testemunhos, mas ainda não é o momento. Mas sabe por que eu estou pronto para dar o meu testemunho? Porque eu estou ativo. Se eu não fosse um crente ativo, eu já teria tombado e desviado. A igreja sabe onde eu estou querendo chegar. Ei, Jesus olha para a sua igreja e está dando a dica:
que o perfil deles vai ter que mudar. Aí Jesus está dizendo: e tudo que pedires em o meu nome, eu os darei. Não é para se tornar uma igreja poderosa? Isso é porque Cristo não queria ver os crentes, os filhos dele, andando prostrado, arrasado, acabado. Cristo quer ver a sua igreja edificada, poderosa e marchando. Está começando a entender esse negócio agora? Olha como ele encerra: e se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Aí ele arrebentou a igreja. Olha quanta coisa Jesus falou para a sua igreja quando ela se tornasse ativa: as obras que eu fiz, vocês também farão. Ei, as obras que ainda não foram feitas. Sabe o que isso quer dizer? Deus está falando de você. Aqui era no tempo deles, mas tinha obras para realizar agora, no seu tempo, hoje, agora. E as obras que ainda não foram feitas, e maiores do que as minhas, vocês também farão em meu nome. Presta atenção. Aí ele diz: e tudo que pedires em meu nome, eu os farei. Eu os farei não, eu os darei. Vamos enumerar as obras que Jesus fez. Eu posso fazer. As obras que Jesus não realizou, porque não foi para aquele tempo, foi para o tempo de hoje, eu posso realizar. Eu posso fazer obras maiores do que de Jesus. Isso não vai diminuir a patente de Jesus, porque está sendo feita em nome dele. Aí ele diz: escuta, tudo que pedires, eu os darei. Aí ele encerra dizendo: se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Porque tem coisas que, se a gente ficar só em oração e falar: Senhor, age agora, e ele vai agir por amor a ti, pela palavra, pelo sangue, pelo Espírito Santo, pelo pacto, pela aliança. Aleluia! Glória a Deus. Está começando a entender, irmão, esse negócio? Agora, eu quero mostrar para você a igreja ativa. Jesus ativa os seus discípulos. Ele aguçou, ele falou que a sua igreja ia mudar o perfil. Agora vamos ver a igreja ativada. Vem comigo. Atos dos Apóstolos, em nome de Jesus. Capítulo 4. A igreja já achou, sim ou não? Fica entre João e Romanos no Novo Testamento. A igreja já achou? Versículo 4, 5 e 6 em diante, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Uau! Escuta! E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, e os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, pondo-se no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizestes essas coisas? Sabe o que aconteceu aí? Pedro, agora ativado pelo Espírito Santo, faz uma excelente obra para o reino de Deus,
Esta obra cria uma repercussão naquela comunidade e vai parar no templo os efeitos do milagre, do poder, da glória de Deus. Era por isso que o templo perseguia Jesus, porque eles sabiam que aqueles discípulos um dia iam se tornar ativos, não seriam só alunos. Olha aí, Pedro agora é usado de uma forma poderosa. Aquele homem vai para o templo e todos é obrigado a testemunhar o poder de Deus. Então as autoridades do templo chamam Pedro, olha para ele e diz: com que autoridades e em nome de quem você está fazendo estas coisas, Pedro? Crente não é para ficar sentado em banco de cadeira. Crente é para ser instrumento para o reino de Deus. Crente não é pedinte para venda alheia. Crente é instrumento para a expansão do reino de Deus. Crente não é dependente do irmão. Crente é instrumento para edificação, para restauração, para cura, para avivamento. Escutem. E pondo-os no meio perguntaram: com que poder fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Principais do povo significa autoridades do templo, o clero do templo, principais do povo e povo de Israel. Olha lá, visto que hoje somos interrogados a respeito dos benefícios. Um crente ao serviço de Cristo, um crente curando, um crente pregando, um crente libertando, um crente instruindo, um crente tirando o irmão das trevas, um crente tirando o irmão da boca do leão, um crente tirando o irmão das unhas do leão, um crente descendo o inferno e buscando alguém lá na lama, no poço. Ei, como eu fiquei incomodado quando Deus me mostrou essa palavra nessa semana. Porque eu fiquei na obrigação de trazer uma pergunta para vocês que estão aqui, você que nos acompanha nessa transmissão. Qual é o seu perfil de cristão no reino de Deus? Você é só censo? Você é dizimista? É isso que você é? Sou dizimista do reino. Qual é o teu perfil de cristão? Aquele que põe a Bíblia debaixo do braço, ouve a palavra e volta para casa e passa uma semana inteira sofrendo, sendo perseguido, sendo humilhado. Aí depois chega, quando não aguenta mais: ô pai, tu sabe que eu não suporto mais, pai. Às vezes a coisa fica tão séria, aí vem a desgraça da pobreza espiritual. Quando está tudo arrasado na vida dele, aí ele procura o pastor, a liderança da igreja: pastor, abre um culto lá em casa, faz uma campanha na minha casa, pastor. Campanha, culto tem que ser feito no presídio, nos prostíbulos, nas maçonarias, nos albergues. Está começando a entender? Que culto diferente esse culto de domingo, hein? Culto evangelístico, culto de celebração.
É hora de você ser ativado. É hora de você deixar de brincar. É hora de você ser ouvinte. É hora de você ser transformado. Ser ativo. Já estou encerrando. Porque tem pessoas que só saem da inércia quando alguma coisa motiva ele. Tem pessoas que só faz algo quando ele analisa e faz aquela pergunta: o que eu ganho com isso? E se eu for ativado, o que é que eu ganho com isso? Pensando nesse tipo de cristão, Deus deixou uma palavra para você. Livro profético de Apocalipse, em nome de Jesus. Está aqui. Está tudo aqui na Bíblia. Apocalipse divisa com o livro de Judas no Antigo Testamento. Antes da capa, no final. Os irmãos acharam? Capítulo 3. Olha aí. Vê se é disso aqui que você precisa para permitir Deus ativar você. Acharam? Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a recompensa para o cristão ativo. No grande dia, o Senhor vai receber você com a destra da mão dele e dizer para ti: toma, filho meu, filha minha, a tua coroa, e tome gozo da morada eterna, porque você foi ativo, você foi instrumento, você orou por alguém, você foi instrumento de cura na vida de alguém, você teve tempo e paciência para ensinar alguém a sair da mentira, sair das tradições do mundo. Agora estamos chegando na época do pisca-pisca dentro de casa, do Papai Noel pendurado na porta. Para com isso, irmão. O espírito natalino aí vai entregar roupa, vai entregar comida, vai fazer banquete, chama a gente para dentro de casa. Que hipocrisia do inferno! Espírito natalino, a Bíblia fala de Espírito Santo de Deus. Tudo sensíveis, não é? Tudo sensível, tudo é amigo. Vai lá para casa passar o Natal comigo, vem ceiar conosco. E o corote na mesa, o 51 na mesa. A hipocrisia, a mentira senta na mesa. Mas é Natal. Então é Natal, não é? Nem Jesus divulgou para a sua igreja o dia que ele nasceu. E as luzinhas piscando nas casas. Sabe o que mais me revolta? Na casa de cristão. O que tem de empresário cristão confeccionando a sua empresa com ambiente natalino. Fecha teus olhos. Porque se você for um passivo, hoje você decide como você vai voltar para casa. Dependente de um pastor, de um missionário, de um evangelista, de um irmão, ou você volta para casa sendo o instrumento do Senhor, como Pedro foi, como Paulo foi, como Tomé foi.
Matias foi, Tito foi, Timóteo foi, Apolo foi. Como você vai voltar para casa hoje é uma escolha. Para com isso de andar arrasado, de andar que todo mundo esqueceu de você, o mundo lhe deu as costas. Para com isso, você é a igreja. Ele te preparou para isso. Olha aí, ativo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 vão tombar à tua direita, mas a minha igreja, os ativos não serão atingidos. Oh, yes. Nós vamos entoar uma canção para o Senhor. E se Deus te revelou o perfil que você está nesse momento e quiser mudar, você vai se colocar de pé, ou você vai se colocar de joelho, ou aí sentado você vai colocar a tua mão no teu coração. Nós vamos entoar uma canção, vamos orar para Deus ativar você. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que do alto o Espírito Santo do Senhor desceu e ativou a igreja do Senhor. O Espírito do Senhor está aqui para ativar você, você que nos acompanha. Nós vamos ficar por aqui, mas profetizando mudanças na tua vida. Eu profetizo ativamento na tua vida. Eu profetizo mudanças, uma nova história na tua vida. Até o próximo encontro. Shalom.